Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, São José, São Miguel Arcanjo, o Senhor esteja convosco, a nossa proteção está no nome do Senhor. Aqui estamos todos nós reunidos sob o olhar misericordioso de Jesus, o abençoador de nossas vidas, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você quiser sentar, fique muito à vontade. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bom dia a todos vocês novamente. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso encontro. Estamos pondo lente da graça nos nossos olhos para reler a história de nossa família nesse encontro de abordagem de árvore genealógica. Quem estava ontem aqui, por favor, levante a mão para saber. Maravilha. Quem só está vindo hoje, por favor, quero saber. Maravilha. Bem-vindos. Meu nome é Padre Jorge, para quem não me conhece, sou sem pedigree. Padre Jorge chega, né? Não precisa mais nada. Padre Jorge Tadeu Hermes, trabalho com pregação de retiros, atividade que a gente faz há várias décadas, 42 anos trabalhando nesse ministério. E estamos aqui numa abordagem desse assunto de família, tratando de conflitos herdados em nossa família, males hereditários. Ontem nós tivemos um dia bastante rico, bastante cheio da bênção de Deus, onde tratamos 3 pontos bastante necessários de ser abordados no assunto de família. A história do pecado na família, a história do envolvimento oculto, qualquer pacto que tenha sido feito na família, comprometendo a família com o poder das trevas. Tratamos ontem isso. E tivemos a missa ontem às 16 horas, com a riqueza da graça de Deus, do sacramento, da missa pelos falecidos, sobretudo pelos mais necessitados de oração, a missa onde pudemos entregar os nossos entes queridos nas mãos de um Deus amoroso, não entregá-los à morte, mas entregá-los nas mãos de um Deus amoroso. Isso liberta a vida, não liberta? Faz muita diferença não entregar os nossos falecidos às mãos da morte, mas fazer como Jesus fez. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Continua doendo a ferida da morte, mas só que dói diferente quando a gente sabe que nossos falecidos estão entregues nas mãos amorosas de Deus, né? A dor continua, só que dói diferente quando a gente sabe que os nossos entes queridos não estão exterminados, extintos, não estão eliminados, estão vivos nas mãos amorosas de Deus. Agora vamos pedir a Nossa Senhora novamente. Vou pedir silêncio no coração para guardar a palavra, porque queremos trabalhar nessa manhã uma outra área, a área da bênção. Vamos abordar as maldições na história da família, mas com esse enfoque de bênção. Por isso vamos rezar a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se tiver uma cadeira para eu colocar minha Bíblia, que eu aceitaria, viu? Nem precisa isso, só cadeira, só para apoiar aqui, né? Falamos de 4 áreas que são necessárias abordar nesse assunto de árvore genealógica: pecado na família, envolvimento oculto, a oração pelos falecidos e tratar das maldições. E agora nós queremos tratar agora de manhã esse assunto de maldições em 2 momentos de evangelização, para trabalhar com calma este assunto, né? Trabalhar com bastante serenidade, em vez de fazer uma exposição muito longa, vamos fazer em 2 momentos para ser mais assimilável, mais tranquilo, assim não precisamos atropelar o nosso coração com muitas informações, vamos com calma, né? Esse assunto das maldições é uma área necessária de ser abordada na família, sobretudo se essas maldições foram lançadas por pais ou por antepassados. Isso pode trazer complicação na família, pode trazer complicação, sim, né? As pessoas perguntam: padre, maldição atinge? Pergunte para mim, Padre Jorge, maldição atinge? É uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 28, Jesus fala assim: abençoai os que vos maldizem. Repita comigo. Mais uma vez. E uma terceira vez. Se Jesus está deixando um remédio, é porque a doença pode acontecer, não? Se Jesus está deixando a bênção como remédio, é porque a maldição pode atingir, certo? Lucas 6, 28. Repita novamente. Abençoai os que vos maldizem. Então, se Jesus deixou um remédio, é porque pode acontecer a doença. Por outro lado, nós já sabemos qual é o remédio para quebrar toda a maldição. Qual é? A bênção. A bênção é o contrário da maldição, a maldição é o contrário da bênção. Então nós queremos trabalhar esse assunto da maldição sob esta ótica da bênção, porque se não tiver o remédio é em vão falar da doença, né? Então Jesus coloca o remédio na frente, né? Ele nem diz assim, para as maldições abençoe, mas ele fala, abençoe que te maldiz. Ele traz o remédio na frente, né? Já se antecipa em graça, porque a graça é muito maior que qualquer encrenca na nossa vida. Abençoai os que vos maldizem. Nós podemos dar 3 respostas quanto às maldições. Primeira resposta, se atingem ou não, né? Podemos dar 3 respostas. Primeira resposta, uma maldição pode atingir a vida de alguém. Primeira resposta. Segunda resposta, uma maldição pode não atingir a vida de alguém. Pode não atingir. Terceira resposta, uma maldição pode atingir em parte a vida de alguém. Então diga comigo, uma maldição pode atingir, pode não atingir e pode atingir em parte. Porque vai depender das defesas morais e espirituais da pessoa, né? Vai depender das defesas morais e espirituais da pessoa. Se a pessoa está caminhando na graça de Deus, procurando caminhar na graça, apesar dos muitos tropeços, apesar dos muitos pecados, apesar da muita imperfeição de nossa vida, mas se a pessoa quer caminhar na graça, o próprio Deus se encarrega de transformar as maldições em bênção para nós. Isso a palavra de Deus nos revela. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 5, diz a palavra de Deus, porque Deus vos ama, Ele trocou para vós as maldições em bênção. Bonito isso, né? Diga comigo, porque Deus nos ama, Ele trocou para nós as maldições em bênção. Quanto mais me amaldiçoaram, tanto mais eu fui abençoado. Porque o amor de Deus por mim mudou a maldição em bênção. Essa passagem, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 5, também no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 2,
E também no livro de Josué, capítulo 24, versículo 9 e 10. Né? Essas 3 passagens no Antigo Testamento mostram claramente. Se uma pessoa está caminhando na graça de Deus, esqueça a maldição. Quanto mais maldição vier, mais abençoada será a pessoa. O próprio Senhor se encarrega de mudar uma maldição em bênção para quem se volta para os caminhos de Deus. Diga novamente: não devo ter medo de maldição. É só escolher o caminho de Deus. Está tudo resolvido. Ele mesmo transforma todas as maldições em bênção para a minha vida. Não devo me preocupar com as maldições, mas em andar nos caminhos de Deus. Deus me ama muito, não para eu ser um amaldiçoado, mas para ser uma pessoa feliz. Eu nasci amado e abençoado. A gente já viu ontem de manhã, né? Nascemos amados e abençoados. Nenhum de nós nasceu amaldiçoado, praguejado, destinado a ser um desgraçado na vida, né? Porque Deus vos ama, Ele trocou para vós as maldições em bênção. Por isso a gente se preocupa em voltar o coração para Deus unicamente. Ele próprio vai se encarregar de transformar as maldições em bênção para nós. E também a gente não deve ter medo de maldição assim injustificada. Livro de Provérbios, um livro do Antigo Testamento, no capítulo 26, versículo 2, Provérbios 26, versículo 2, o autor desse livro fala assim: como um pássaro que foge, como uma andorinha que voa, da mesma forma, uma maldição injustificada permanece sem efeito. Repita comigo: como um pássaro que foge, como uma andorinha que voa, assim uma maldição injustificada permanece sem efeito. Uma maldição injustificada permanece sem efeito. É como um pássaro que voa, uma andorinha que viaja. Não devo ter medo de maldições injustificadas. Nós vamos voltar logo a esse assunto, né? Mais para frente um pouco, né? Agora a pergunta que as pessoas fazem: há solução para as maldições? Tem solução para isso? Sim. Não houvesse solução, não estaríamos perdendo tempo aqui pregando sobre isso, né? Não estaríamos perdendo tempo aqui falando de encrencas se não houvesse resolução para elas. Não estaríamos perdendo tempo falando de pecado se não houvesse perdão para ele. Não perderíamos tempo falando de ferida se não houvesse remédio para isso. As maldições já foram resolvidas, já foram quebradas. No livro de Gálatas, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Gálatas 3, 13, São Paulo fala assim: Cristo se fez maldição por nós. Pode repetir isso? Cristo se fez maldição por nós. Ou seja, Ele tomou todas as nossas maldições no seu corpo e levou para o Calvário. Ele se fez maldição no meu lugar. Então as maldições já foram quebradas na morte e ressurreição de Jesus. Se hoje rezamos abordando o assunto de maldição, não é propriamente para que elas sejam quebradas, mas é porque elas já foram quebradas, já foi resolvido. Então, o remédio já existe, o remédio já está pronto, já tenho remédio. Significa que eu já estou curado? É só beber o remédio, não? Só beber o remédio. O fato de existir o remédio não quer dizer que eu automaticamente estou curado. Se estou doente, bebi o remédio, resolveu. Portanto, quando eu faço uma adesão de fé a Jesus Cristo, eu estou bebendo esse remédio que quebra toda desgraça, toda maldição, toda ferida de pecado na minha vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Passou o que era velho, tudo se fez novo, tudo se fez novo.
Então as maldições já foram quebradas na morte e na ressurreição de Jesus. Cristo se fez maldição por nós. Amém? Então é unir-se a Cristo. O segredo todo é unir-se a Cristo. Ontem nós falamos no momento da adoração, o que faz a libertação acontecer não é uma ausência, mas é uma presença, é trazer Jesus para a vida. Libertação não é expulsar diabo, é trazer Jesus para o coração. Quando traz Jesus para o coração, o diabo vai embora, né? Essa é a verdade, né? O que faz a doença ir embora é a presença do remédio, né? Não adianta brigar com a doença, tem que beber o remédio, entendeu isso? Não adianta ficar gastando tempo, maldição, praga, bebe o remédio, filho, é isso. Então reza comigo: Jesus amado, abre a minha consciência para essa necessidade de beber o remédio, para acolher a tua presença amorosa na minha vida, para me voltar para ti. Todas as maldições já foram quebradas por ti, tudo já foi resolvido no Calvário. Quero beber desse remédio, Jesus. Amém. E o Padre Jorge quer um gole d'água, se tem por aí, eu agradeço, viu? Certo? Vamos tratar agora rapidamente 7 fontes de maldição e a solução para elas, certo? 7 fontes de maldição. Obrigado, irmãozinho. Coisa linda. Obrigado, Djalma. Essa lente do óculos foi perdida ontem aqui. E é do Padre Jorge, viu? Chegou na hora certa. Obrigado, Djalma, viu? E ainda vou te dar o trabalho de colocar ali, viu? Por favor. Senão eu não ia poder ler. Aonde achou, Djalma? Estava na sacristia. Essa lente aí já caiu umas 10, 12 vezes dos meus olhos. Daí eu vou ler, não consigo, né? Porque para ler eu preciso, óculos de leitura, né? Então nós vamos, obrigado mais uma vez, Djalma. Essa lente tem história, né? 7 fontes de maldição e solução para elas. Muito rapidamente, vamos fazer assim com calma. Agora vamos trabalhar algumas maldições e a solução para elas. Depois vamos dar um intervalo. Na segunda parte da manhã vamos concluir esse tema, né? 7 fontes de maldição. Diga comigo. Uma primeira fonte de maldição são as maldições da parte de Deus. Maldições da parte de Deus. O que nós falamos mesmo? Espera aí, Deus amaldiçoa alguém? Não. As maldições que vêm da parte de Deus são as maldições que vêm dos nossos pecados. Deus nunca nos amaldiçoa. Mas quando estou contrariamente a Deus, eu estou sob maldição. O pecado me amaldiçoa, né? Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 36. Deus fala: quem peca contra mim prejudica-se a si mesmo. As maldições da parte de Deus, elas são devidas ao pecado, né? A nossa oposição a Deus. Quem está na inimizade com Deus está sob maldição, não porque Deus o amaldiçoa, mas porque a pessoa se coloca contrária à bênção de Deus, né? Eu prefiro uma cadeira, que essa coisa aqui escapa a minha Bíblia aqui, viu? Daí, assim, maravilha, maravilha. Obrigado de coração, né? Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Deuteronômio 28, versículo 15. Mas se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, se não praticares cuidadosamente todos os mandamentos e todas as suas leis, que hoje te prescrevo, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. Serás maldito na cidade, maldito nos campos, maldito na cidade, maldita as tua cesta, tua amassadeira, será maldito o fruto de tuas entranhas, o fruto do solo, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas. Serás maldito quando entrares e maldito quando saíres. Ou seja,
Quando eu estou fechado para a graça de Deus, eu estou sob um regime de maldição na minha vida. É isso, né? Não é que Deus me amaldiçoa, é que eu não estou querendo a bênção na minha vida, né? Uma pessoa que está com a consciência carregada, está com a consciência carregada em qualquer lugar onde andar. Se ela tirar férias, vai com a consciência carregada. Se ela está no trabalho, está na consciência carregada. Se ela está casada com consciência carregada. Está solteira com consciência carregada, né? As maldições da parte de Deus vêm do nosso fechamento à graça. Não é Deus quem nos castiga ou amaldiçoa. Nós estamos sob um regime de desgraça, um regime de confusão, né? Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 a 20, tem umas colocações muito curiosas aqui. Deuteronômio 27, de 15 a 30. Diz assim: maldito o homem que fabrica ídolo de madeira ou metal, abominação para o Senhor, obra de mãos de artista. Ou seja, uma pessoa que está envolvida com idolatria, não é uma pessoa abençoada. Uma pessoa que cultua ídolos infames, ídolos que devoram, essa pessoa não está sob bênção, né? Segue aqui. Maldito que despreza pai e mãe. Nunca uma pessoa abençoada vai desprezar um pai e mãe, correto ou não? Não pode estar abençoada uma pessoa que não honra pai e mãe. Não pode ser abençoada uma pessoa dessas, correto? Maldito o que desloca o marco do vizinho. Uma pessoa sob a bênção de Deus vai respeitar o próximo, ou não vai? Não dá para dizer, Deus me abençoou tanto que eu roubei 3 hectares de terra do meu vizinho, né? Isso não é bênção, né? Maldito que desloca o marco do vizinho. Não pode ser abençoado uma pessoa dessa, né? E diz mais ainda: maldito o que desvia o cego do seu caminho. Uma pessoa que conduz um cego para o buraco não pode ser um abençoado, ou é? Não pode. Então, não pode estar abençoada uma pessoa que desvia o cego do seu caminho. Mas, maldito o que viola o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Não pode ser abençoada uma pessoa que não se compadece de um necessitado. Não pode ser abençoado aquela pessoa que pega a carteira de aposentado de um idoso e faz o saque do dinheiro para si. Ou é abençoada uma pessoa dessa? Nunca uma pessoa abençoada vai fazer sujeira na vida, ou vai? Então não pode ser abençoada uma pessoa que rouba o salário de um aposentado, ou é? Maldito que rouba o salário de um aposentado, de um idoso, que saca o seu dinheiro e pega para si mesmo e deixa esse aposentado passar necessidade. Correto ou não? Não é Deus que está amaldiçoando, a pessoa está sob maldição, porque a pessoa está agindo injustamente. É isso que acontece. Mais ainda, maldito o que se deita com a mulher de seu pai, que vai ter sexo com a mulher do seu pai. Não pode ser abençoada uma pessoa dessa, ou é? Não. Mais ainda, maldito o que peca com um animal qualquer, né? Tem pessoas que são tão agressivas sexualmente que faz sexo com o que aparece pela frente. Se é gente, é gente, se é bicho, se é árvore, se é monte de areia com monte de areia, tudo é sexo. Não pode ser abençoada uma pessoa dessa, ou é? Não pode ser abençoada uma pessoa que fica explorando o sexo de criança, ou é? Que fica tendo relação com criança de 5, 6, 7 anos, ou é abençoada uma pessoa dessa? Não pode ser. Uma pessoa que fica explorando uma adolescente, que fica explorando vulnerabilidade, explorando ponto fraco de pessoas, carência das pessoas, para tirar o proveito sexual dessas pessoas. Não pode ser um abençoado uma pessoa dessa, ou é? Então não pode estar abençoada uma pessoa que não tem um mínimo de controle sobre si, que não tem um mínimo de controle, um mínimo de autodomínio. Tudo é sexo, faz sexo que aparece pela frente, faz sexo com bicho, com cachorro, com vaca, com tudo que aparece pela frente. Não pode ser abençoada uma pessoa dessa, né? Não está sob a bênção. Mais ainda, maldito o que se deita com a sua irmã.
Quem vai fazer sexo com a própria irmã ou com o próprio irmão não pode estar batendo bem da cabeça, ou tá? Não pode estar sob bênção uma pessoa que não respeita nem o seu próprio sangue, que vai violentar uma própria irmã. Não pode ser abençoado um pai que explora sexualmente a sua filha, o seu filho, ou é? Não pode estar abençoado um vovô que abusa da sua neta, ou é? Não pode, não pode, não pode de forma nenhuma. Mais ainda, olha só, maldito o que se deita com a sua sogra. Bom, aí é demais também, né? Fazer sexo até com a sogra, aí é brabo demais, né? Não pode ser abençoada uma pessoa que se deita até com a própria sogra, com todo o respeito de sogra, mas sogra é para sogra, não é para ir fazer sexo com ela. Não pode estar batendo bem da cabeça uma pessoa que simplesmente tudo é sexo, 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 sexo. Tenha dó, né? Mas, maldito o que se oculta para matar o próximo, alguém que arma emboscada para pegar outro. Um abençoado não faz uma coisa dessa, né? Não fica agindo traiçoeiramente. E mais, maldito o que aceita gratificação para levar à morte o inocente. Não pode ser abençoada uma pessoa que pelo suborno inocenta o culpado e culpa o inocente, né? Não pode ser abençoada uma pessoa que age assim, que pelo suborno inverte as coisas. O culpado é inocente e o inocente é culpado. Não pode estar abençoada uma pessoa que age dessa forma. E mais, maldito que não conserva as palavras dessa lei. Ou seja, as pessoas que estão sob pecado não estão sob a bênção de Deus, não estão debaixo da bênção de Deus. Como que faz para quebrar essa maldição na nossa vida? A conversão do coração, certo? Voltar para os caminhos de Deus. Basta voltar para os caminhos de Deus, já se faz um abençoado. Diga comigo, quando eu me volto para Deus, tchau maldição, já sou um abençoado. A maldição do pecado é curada com a graça da conversão. Quando eu me volto para os caminhos de Deus. Então vamos rezar. Senhor meu Deus, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu me coloquei sob maldição, fechando meu coração para ti, recusando-me à conversão. Eu te peço perdão, Senhor meu Deus, por ter fechado minha alma à tua presença amorosa. E eu peço perdão para os meus pecados. Acolhe-me, Senhor, em teu amor. Trata-me, Senhor, com a tua misericórdia. Quero estar debaixo da tua bênção. Bendita conversão, bendita a fé, que traz a bênção de Deus para a minha vida. Muito obrigado, Senhor meu Deus. Amém. Nosso refrãozinho qual é que começamos ontem? Jesus está falando, eu estou escutando, o Espírito Santo está agindo e a minha família está sendo salva. Mais uma vez, Jesus está falando, eu estou escutando, o Espírito Santo está agindo e a minha família está sendo salva, né? Todos nós não somos perfeitos, nenhum de nós é perfeito. Essa terra só teve 2 perfeitos, Jesus e a Virgem Maria. Jesus não exige perfeição de minha parte, mas uma decisão por caminhar nessa graça, certo? A pessoa que escolhe, quero caminhar na luz de Deus, vai tropeçar muito na vida. Gosto de uma frase de Leonardo Boff, para citar novamente esse teólogo. Ele diz assim: nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Faz sentido, né? A gente não é perfeito, mas dá para melhorar, né? Fale para a pessoa que está perto de você: você não é perfeito não, mas dá para dar uma melhoradinha, viu? Entende? É isso, né? Dá para dar uma melhorada ou não dá? É verdade. Então,
não vamos ser perfeitos, mas dá para dar uma melhorada? Dá, né? Dá para dar uma melhorada no Padre Jorge, não dá? Dá, não. Dá sim. Então, Deus lida com perfectíveis, com pessoas que vão mudando dia a dia, né? Dia a dia. Deus não exige perfeição, mas disposição em dar uma melhoradinha na vida, sim, transformar. Amém? Que bom que você entende bem essas coisas, maravilha. Agradeço pelo seu coração aberto, porque é o seu coração aberto que faz a palavra chegar lá. Não é a palavra, não é a boca do Padre Jorge, não. É o coração que traz a palavra. Obrigado, viu? Seu coração não quer a palavra não chega lá. A palavra é liberada na medida em que é desejada. Se não é desejada, cala a boca. É assim que funciona o ministério de pregação. O coração quer receber, a palavra de Deus chega. O coração não quer, a palavra não vai. A palavra não chega lá. Por isso agradeço mais uma vez pelo seu coração estar tão desejoso da graça. Amém? Segunda fonte de maldição e a solução para ela. Repita comigo. As maldições de origem satânica. Então esta segunda fonte de maldição de origem diabólica ou satânica. Bom, do diabo não pode haver bênção nenhuma, né? Não pode, ele não sabe abençoar. As maldições de origem satânica. Como acontecem as maldições de origem diabólica? Elas nascem do envolvimento com as coisas do diabo, com o envolvimento com malefícios, unicamente. Com o envolvimento com o inimigo. Unicamente com isso. Eu quero que você preste bem atenção nessa imagem, que não é minha, mas é apresentada uma imagem clássica de santos e pessoas de fé, né? Eles dizem assim, a respeito do diabo, diz assim: o diabo é um cachorro brabo, muito brabíssimo, mas amarrado. Diga comigo, o diabo é um cachorro feroz, mas muito perigoso, dentes venenosos, mas esse cachorro está amarrado. Agora a pergunta que Padre Jorge faz: cachorro amarrado morde? Tá bom, obrigado, viu? Obrigado. Cachorro amarrado morde? Ou não morde? Vai depender do quê? Das pernas minhas, só das pernas minhas. Eu não devo ter medo nenhum do diabo. É perda de tempo, o diabo não merece o teu medo. Certo? Não devo perder tempo com ele. É um cachorro amarrado pela morte e ressurreição de Jesus. Agora as tuas pernas estão soltas, certo? Diga comigo, Jesus amarrou o diabo, mas não amarrou as minhas pernas. Então eu não devo ter medo do diabo. Eu devo ter medo das minhas pernas. Se eu chegar perto, ele morde. Entende? Tem pessoa que vive com uma paura do diabo, uma doideira do diabo, uma neurose do diabo, mas as suas pernas são indisciplinadas. Chega sempre pertinho dele para levar umas dentadas. Não resolve nem exorcismo, nem oração de libertação, nem 3.000 medalhas de São Bento exorcizada, nem 4 toneladas de sal exorcizado. Cuida das pernas, meu filho. Correto? É isso que faz a libertação. Isso que faz a libertação. Diga comigo, eu não devo ter medo do diabo. O diabo não vai se converter. Ele vai continuar sendo esse bicho perverso. Eu devo cuidar das minhas pernas. É só não chegar perto dele, que ele não vai me morder. Correto ou não? Então, como que eu chego perto dele? Me aproximando das coisas dele, por uma vida de pecado, por uma vida de envolvimento oculto, pactos de sangue, consagração, idas aos lugares onde ele atua, certo?
o campo de alcance das dentadas desse cachorro amarrado, esse campo todo do ocultismo, dessas coisas que já falamos ontem, né? O ódio, o pecado, a maldade, a injustiça, essas coisas nos colocam ao alcance das dentadas desse cachorro amarrado, né? E eu digo novamente, por favor, meu irmãozinho, minha irmãzinha, não tenha medo do diabo, cuide das tuas pernas. Se você está longe dos alcances dessa dentada, ele não tem autorização para sair dessa cordinha onde está amarrado para correr atrás de você. Mas Jesus deixou as tuas pernas soltas, certo? Diga novamente, quem está amarrado é o diabo. Mas Jesus não amarrou as minhas pernas. Se eu quiser, eu posso chegar perto do diabo. Mas se eu quiser, eu posso não chegar também. E quando eu ando no caminho da graça, eu estou longe do alcance dessa dentada. Você entendeu isso? Dá para dizer amém a isso? Dá para dizer amém de novo a isso? É uma verdade, meus irmãozinhos, é uma verdade. Não é por desconsiderar, descaracterizar a ação do diabo que eu estou falando isso. É por entender mesmo que as dentadas dele são mortíferas. Quando ele morde, as dentadas são venenosíssimas, mas ele não tem autorização dada por Deus para sair correndo atrás de você. Mas deixou as tuas pernas livres para ir ao encontro dele se você quiser, né? Essa é a verdade, essa é a grande verdade. Não estou falando coisas doideiras da minha cabeça, não, isso é doutrina da igreja. E um dos grandes mestres de discernimento, Santo Inácio de Loyola, um dos grandes mestres de discernimento, ele diz assim: o diabo só age sob mediação. Ou seja, ele nunca pode agir diretamente na vida de alguém, só pela mediação de alguma coisa. Ele pega carona em alguma coisa para chegar ao Jorge. Ele não tem autorização da parte de Deus para sair e atingir diretamente alguém, só se eu convidar ele para fazer isso. Só sob mediação. Ele vai agir sob mediação. Vai usar mediação de uma situação de vida, um pecado, um envolvimento oculto, uma situação que mediatize a ação dele na minha vida, que faça com que ele atue na minha vida. Ele não tem autorização para sair atrás de alguém e mordendo as pessoas assim ao léu. Só sob mediação. Pecado, ocultismo, ódio, vingança, essas coisas todas mediatizam a ação do diabo na minha vida. E diz Inácio de Loyola, só Deus age imediatamente, ou seja, sem mediação nenhuma. Só Deus pode agir diretamente na vida de alguém, na alma de alguém, porque Deus é Deus, o Criador. Quanto a ação do diabo é limitada. Ele não é Deus, não tem um poder divino. Só atua sob mediação. Ele usa a mediação dos meus olhos, ouvido, dos sentidos físicos. Olhos, como que fala? Visão, audição, paladar, tato, olfato. Os sentidos também da fantasia, da imaginação. Eu fico vendo cenas indevidas. Ele pega carona dos meus olhos, né? Certo? Pega carona nos meus olhos. Fico só vendo pornografia, ele fica pegando carona nos meus olhos, né? Fico só ouvindo bobagem, ele pega carona nos meus ouvidos, né? Eu fico fantasiando coisa na minha cabeça, ele pega carona naquilo que eu ofereço para ele usar como mediação para atingir na minha vida, né? Então ele só age sob mediação. Já a ação de Deus é o único que pode agir diretamente na alma da pessoa, porque Deus é Deus. Deus é Deus e é soberano, e Ele é o Senhor de todas as coisas. Diga comigo, Deus é o único que age diretamente na minha vida, sem precisar de mediação nenhuma. Embora Ele também possa fazer uso de mediação. Quanto ao diabo, nunca age sem mediação.
só com alguma carona para ele entrar na minha vida. Amém? Que bom que entendeu isso novamente. E diga novamente: o diabo está amarrado, mas as minhas pernas estão soltas. Então fica de olho nas pernas, certo? É a minha vida que tem que ser cuidada. Como vencer o diabo? Eu vou ensinar um segredo muito prático, muito prático. Para vencê-lo, você tem que usar armas que ele não conhece. Armas que ele não conhece. Ele não sabe usar algumas armas. Ele não conhece. Ele não conhece, por favor, me desculpe, eu te ofendi. Ele não sabe pedir perdão para ninguém. Quer vencer o diabo? Peça perdão para alguém, certo? Ele não conhece isso. Ele não conhece assim: eu te perdoo, minha irmãzinha. Ele não sabe perdoar. Quer vencer o diabo? Perdoe também. Ele não sabe usar essa arma do perdão. Quer outra arma que ele não conhece? Humildade, simplicidade, despojamento, pequenez. Porque ele quer se fazer de grande, de soberbo, de orgulhoso, de arrogante. Não tem coisa que o destrua mais que o despojamento, que é a humildade, que é a simplicidade, que é a pequenez. Não há coisa que destrua mais. Por isso a Virgem Maria o destrói tanto. Humilde, despojada, simples. Eu não venço o diabo no grito. Ele tem goela mais forte que a minha, certo? Eu não venço o diabo no tapa. No tapa ele é muito bom, viu? Tem que reconhecer. Eu não o venço na safadeza. Nisso ele é perfeito. Jamais vou vencê-lo no rancor. Ele é campeão de ódio. Jamais vou conseguir vencê-lo pela mentira, pela falsidade. Nisso ele é campeãozão, viu? Agora ele não suporta uma pessoa que se humilha, que diz: Senhor, eu pequei, eu peço perdão a Ti. Minha irmãzinha, por favor, me perdoe. Ele não sabe usar essas armas. Testemunho para vocês. Presenciei uma cena, pai, mãe e uma filha de 15 anos. O pai e a filha estavam muito encrencado, porque o pai exigia da filha uma vida que o pai não teve. O pai queria que a filha fosse a santa que ele não foi. Graças a Deus aqui em Brasília não tem esse tipo de pai, né? Tem pai que quer se corrigir nos filhos, só fez rolo na vida, tudo que é enguiço, tudo que é confusão, e agora quer exigir do filho uma santidade que ele não teve. Graças a Deus aqui não tem esse tipo de pai nem de mãe, né? O pai queria que a filha fosse a santa que ele não foi, estabelecendo um padrão de comportamento que ele não teve. Ficava cobrando da filha. A filha diz: não aguento esse velho, não aguento. Explosão de hormônios, explosão de 15 anos, não aguento. Aí os três estavam numa missa, os três tementes a Deus, sim, mas o pai com esse comportamento. Aí a mãe falou assim: eu vejo que o diabo está querendo destruir a nossa família. Aí o pai teve um comportamento encantador. O pai, tocado pela graça, diz: vou usar uma arma que o diabo não conhece. Chegou perto da filha, desculpe, vou usar você aqui, né? Chegou perto da filha e disse: filha, por favor, perdoe teu pai, minha filha. Me perdoe por toda a exigência que eu estou fazendo de você. Estou cobrando de você uma coisa que eu não fiz na vida, viu, minha filha? Minha filha querida, siga o seu caminho, você tenha a bênção do Pai, você faça suas escolhas, responda aquilo que Deus quer de você, minha filha, e eu te amo muito, por favor, me perdoe, minha filha. E os dois deram um abraço e acabou aquela encrenca e o diabo foi derrotado naquela hora. Ele não sabe fazer isso, certo? Não sabe fazer isso. Não sabe pedir perdão. Não sabe se humilhar. Não sabe reconhecer erro. Não sabe querer mudar de vida, mudar de atitude. Ele não sabe amar. Diga para mim, comigo: para eu vencer o diabo, eu tenho que usar armas que ele não conhece. Verdade, sinceridade,
humildade, honestidade, transparência, ser gente humilde, simples, despojada, tirar meus saltos altos, nariz empinado, né? Soberba e orgulho. Se eu caminhar por esse caminho, então ele vai me dar uma boa sova, né? É verdade. Sabe o que é sova? Aqui tem esse termo, sova? Vai sim, sim. Porque ele é bom em orgulho, viu? Nisso ele é campeão. Nisso ele é campeão, certo? Eu volto novamente, insisto nisso. Nós que buscamos por libertação, cura, libertação e libertação dos domínios do diabo, a gente se liberta usando armas que ele não conhece, certo? Humildade, simplicidade, despojamento, pobreza. No final, só para não interromper agora no final a gente pode ouvir, né? Usar armas que ele não conhece para vencê-lo. Muito bem. Então reze comigo agora. Senhor meu Deus, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu me aproximei desse cachorro amarrado, permitindo que ele me alcançasse com as suas dentadas. Peço-te perdão, Senhor, pelas vezes que eu busquei ajuda no ocultismo, no envolvimento com bruxaria, com feitiçaria, com magia, com satanismo. Peço-te perdão, Senhor, pelas vezes que eu me envolvi com o pecado, com o crime, com a corrupção, com a mentira, com a falsidade. Perdão, Senhor meu Deus, por tantas vezes eu ter me aproximado da boca desse cachorro feroz. Agora eu te peço, Senhor meu Deus, a graça de caminhar contigo, pois eu renuncio a este inimigo, renuncio a Satanás, renuncio às suas obras, não quero mais me aproximar dele. Dá-me a graça, Senhor meu Deus, de andar nos teus caminhos, com humildade, com sinceridade, reconhecendo que sou pecador. Ensina-me a humildade, a simplicidade, a pobreza de espírito. Essas são armas fatais ao inimigo. Ele não sabe usar essas armas. Ele não sabe ser humilde. Não sabe pedir perdão. Não sabe perdoar. Não sabe ser verdadeiro. Livra-me da mentira. Livra-me da falsidade. Traz-me para a luz, Jesus. Quero caminhar na tua luz. E ajuda-me, Jesus, a cuidar das minhas pernas, para que eu não me aproxime do campo de ação do maligno. Amém. Eu quero abençoá-los, impondo esta mão sacerdotal, para que esse propósito do seu coração possa se firmar com a ajuda do Deus que te ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nosso refrãozinho qual é? Jesus está falando, eu estou escutando, o Espírito Santo está agindo e a minha família está sendo salva. Mais uma vez, Jesus está falando, eu estou escutando, o Espírito Santo está agindo, minha família está sendo salva. Falamos de duas fontes de maldição, da parte de Deus, devido aos nossos pecados, né? E de origem satânica. Tratamos agora. Terceira fonte de maldição são as maldições proferidas por quem fala da parte de Deus. Tipo, servos de Deus, ministros do Evangelho, ministros da palavra. É um ponto bastante complicado, complexo isso. Era uma prática bastante comum no Antigo Testamento ainda. No Novo Testamento já não se vê incentivo a esta prática, né? Então, no Antigo Testamento temos exemplos muito trágicos. Quando Jericó foi conquistada, esta passagem está em Josué capítulo 6, aquele cerco de Jericó, quando as
quando as muralhas caíram, a cidade foi devastada. Josué capítulo 6, versículo 26, Josué lança uma maldição seguinte. Ele diz assim: maldito seja quem quiser reconstruir essa cidade. Se alguém tentar reconstruir essa cidade, quando lançar os alicerces, morrerá o seu filho mais velho. E quando concluir a obra, morrerá o filho mais novo. Josué 6:26 fala isso. Será o preço do mais velho e do mais novo que alguém que quiser reconstruir essa cidade, né, terá de pagar. Josué 6:26. Passou tempo, cerca de 3 séculos e meio, 350 anos depois, mais ou menos 350 anos depois, no tempo de Acabe, que era rei de Israel, um tal de Hiel, da cidade de Betel, reconstruiu Jericó. Quando começou a obra, morreu o filho mais velho, e quando concluiu a obra, morreu o filho mais novo. O filho mais velho se chamava Abirão, e o filho mais novo se chamava Segube. Essa passagem está no primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo 34. 1 Reis 16, versículo 34. Cerca de 350 anos depois, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, e aquela maldição de Josué se concretizou ali. Os 2 filhos, o mais velho e o mais novo, desse tal de Hiel, morreram, né, nessa obra. Maldição proferida por servo de Deus, pobre do Jacó, patriarca da fé. Sem querer, ele acabou amaldiçoando com a morte a pessoa a quem ele mais amava. Jacó tinha um grande amor na vida, a Raquel. Pela Raquel ele trabalhou 7 anos para o sogro Labão, né? Foi 7 anos. Ele se apaixonou pela Raquel. Gostei da Raquelzinha, titio Labão, né? Labão era titio dele, né? Ah, gostou, meu sobrinho? Gostei. Ela será sua esposa. Ficou tão feliz. Mas depois de 7 anos de serviço para mim, titio Labão era muito encrenqueiro, né? O titio Labão fez o Jacó trabalhar 7 anos lá, e quando o Jacó estava na roça, trabalhando na roça do titio Labão, que vinha aquele cansaço todo, ele pensava na doce Raquel, aí a enxada ganhava força, porque o amor turbina a vida, né? Pensava na Raquel, aqueles 7 anos passaram como se fossem dias, porque ele estava apaixonado pela Raquelzinha, né? Quando chegou o cabo do 7º ano, ele chegou: titio, já deu 7 anos, cadê a Raquelzinha? Ah, sim, hoje à noite será o casório, tá? E aí foi feito o casório, foi feito um jantar, alguma festa na casa do titio Labão, e aí titio Labão disse: Jacó, pode ir para o quarto. Jacó foi para o quarto, e era tudo escuro. Em vez do titio Labão dar a Raquel, deu a Lia. E como era tudo escuro, Jacó dormiu com a Lia, pensando que era a Raquel. Quando clareou o dia, disse: o que aconteceu? Casei com você. É comigo que você casou. Mas como assim? Saiu da cama, foi brigar com o titio Labão. Titio Labão, o que fez comigo? O que fez comigo? Não era pela Raquel. Mas a Lia estava na vez, ela é mais velha, aqui a gente passa as mais velhas na frente, né? Era a vez dela. Mas titio, mas o que é isso? Ah, sim, você quer a Raquel? Trabalha mais 7 anos para mim, viu? Quem tem um Labão como sogro está bem servido de encrenca, viu? Trabalhe mais 7 anos. Mais 7 anos, tio. Tudo bem, eu já te dou, Raquel, no final desta semana, mas você fica me devendo 7 anos de serviço, né? Aí então, ele trabalhou mais 7 anos para pagar a dívida da Raquel agora. Daí tinha 2. Estava a esposa em promoção naquela casa, tipo, contrate uma e leve 2, né? Era assim. Porque era difícil achar marido e achar mulher também naquela época. Jacó teve que viajar muito para achar uma mulher, para achar uma jovem. No canto que ele morava não tinha jovem para ele poder se casar. Não era tão fácil hoje, né? Mas lá tinha 2 esperando, então levou uma de promoção, né? Aí Jacó ficou 14 anos trabalhando com o titio Labão,
Vou embora, titio. Não, tem mais dívida tua aqui, tem mais coisa. Em si, o titio Labão enrolou 20 anos da vida do Jacó. Titio Labão era muito encrenqueiro. Aí não teve jeito, Jacó disse, tenho que fugir dessa casa, tenho que fugir. Aí aproveitou um momento que o titio Labão foi cuidar algumas coisas na fazenda lá, ele juntou as duas mulheres e os filhos, e o rebanho disse, pé na tábua, vamos embora daqui, fugir. Aí fugiram, nesse momento que o titio estava olhando lá as lavouras dele, né? Quando o titio Labão voltou para casa, disse, cadê Jacó? Fugiu, Lia e Raquel, fugiu, tudo junto, e os meus netinhos, tudo junto, e as ovelhas do Jacó, tudo junto. Labão ficou uma fúria, vou atrás de Jacó, 3 dias depois encontra Jacó lá no acampamento, né? Mas Jacó, o que você fez? O titio não tinha jeito senão fugir, faz 20 anos que eu trabalho para você, 20 anos. Aí Jacó disse, tudo bem, que você vá agora fazer a sua vida, mas por que vocês roubaram os meus ídolos? O Labão tinha uns ídolos domésticos, chamados terafins. Deus lidou com gente bem brusca, bem igual nós, né? Não perfeitos, mas perfectíveis. Naquela época tinha de tudo isso. Né? Por que levaram os meus terafins? Aí Jacó não sabia que tinha sido a Raquel que tinha roubado os ídolos do seu pai. Aí Jacó disse assim, seja morto quem roubou os teus deuses. Né? E ignorava que era a Raquel que tinha feito isso. Né? Essa passagem está no livro de Gênesis, capítulo 31, versículo 31 e versículo 32. Gênesis 31 e 32. Ignorava que era a Raquel. Né? Bom, passa a história, lá para frente, a Raquel vai dar à luz o segundo filho, Benjamim, né? Vai dar à luz o filho e morre durante o parto. Né? Gênesis 35, de 16 a 20, a Raquel morre durante o parto. E aí, quando nasceu o filho, ela ainda conseguiu dar o nome para o filho, chamou Benoni, que quer dizer filho da minha dor. Mas Jacó foi e mudou para Benjamim, filho do meu futuro. Né? Não é filho da minha dor, mas filho do meu futuro. Mas o pobre Jacó acabou amaldiçoando com a morte a pessoa quem mais amava na vida. Né? Lição para nós. A gente nunca deve brincar com maldição. Nunca um pai, uma mãe deve falar uma coisa assim. A gente nunca deve brincar com maldição. Né? Não é bom fazer isso. Né? As nossas palavras, elas podem direcionar uma vida também para isso. Não que a maldição tenha uma força mágica para atuar na vida da pessoa, mas predispõe a pessoa para uma vida triste, né? Se uma pessoa me amaldiçoa, predispõe psicologicamente para que eu comece a caminhar naquele sentido, né? Não é tanto pelo efeito mágico de uma maldição, não é bom. Se eu sei que uma bênção está sobre meu coração, eu já caminho de forma diferente na vida, né? Caminho com cabeça erguida, com motivação no coração, né? Um abençoado caminha diferente na vida, né? Agora, a gente nunca deve brincar com maldição. Não devemos usar jamais o nome de Deus para amaldiçoar alguém. Jamais, jamais, jamais. Essas práticas eram comuns no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, Jesus mudou as coisas. Lucas 6, versículo 28, Jesus fala, abençoai os que vos maldizem, né? Não é para a gente ficar amaldiçoando os outros. Romanos capítulo 12, versículo 14, Romanos 12, versículo 14, São Paulo fala, abençoai os que vos perseguem, abençoai-os e não os praguejeis. Abençoai os que vos perseguem, abençoai-os e não os praguejeis. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 9, São Pedro fala assim, repita comigo, a ninguém pagueis mal com mal, nem injúria com injúria, pelo contrário, abençoai, pois para isto fostes chamados, e sereis herdeiros da bênção. A ninguém pagueis mal com mal, nem injúria com injúria, ao contrário, abençoai,
Pois para isto fostes chamados, e sereis herdeiros da bênção. Abençoai, e sereis herdeiros da bênção. Quando eu abençoo, eu recebo a mesma bênção. Se eu amaldiçoo, eu recebo a maldição também. Abençoai, e sereis herdeiros da bênção. Amaldiçoai, sereis herdeiros da maldição. Correto, né? Então, quanto mais eu abençoo alguém, mais abençoado eu fico. Quanto mais eu praguejo contra alguém, mais praguejado eu estou. Correto? Mais uma vez, abençoai. Para isto vocês foram chamados. E vocês serão herdeiros da bênção. Quanto mais abençoo a vida, quanto mais abençoo as outras pessoas, tanto mais abençoado eu estou. Então isso é uma grande graça, uma grande bênção. São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 8. 2 Coríntios 10, versículo 8. Diz assim: a autoridade espiritual que Deus nos deu é para a vossa edificação, não para a vossa ruína. Também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10, fala a mesma coisa. Diga assim: a autoridade espiritual que Deus nos dá é para edificar, não para destruir a vida do outro. Um carisma do Espírito Santo é para ajudar as outras pessoas, não é para chantagear os outros, manipular a consciência alheia. Um carisma do Espírito Santo é para edificar, não é para assustar os outros, não é para impressionar os outros. Aqui dá um retiro de 390 dias, só sobre isso. Mau uso de carismas, né? Mau uso de carismas. Pessoas que usam carisma para se promover, para se projetar, para alimentar o ego, para etc., para ganhar dinheiro e para manipular a consciência, para chantagear pessoas. Nunca, nunca se use um carisma para impressionar a pessoa, forçar a pessoa a uma fé. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca, nunca. O diabo foi aquele que não soube usar os carismas que Deus deu para ele. Sim. O diabo é o primeiro super carismático que endoidou de vez. Porque usou seus carismas para proveito pessoal. E deu no que deu. Deu no que deu. Diga novamente: os dons do Espírito Santo não são para estragar a vida dos outros, para manipular, chantagear, infantilizar os outros, mas para ajudá-los a crescer, a amadurecer, a desabrochar para a vida, a ser santos, segundo o chamado de Deus para cada um. É verdade isso, gente, verdade. A autoridade que Deus nos dá não é para lançar maldição ou desgraça na vida do outro, mas é para lançar bênção na vida do outro. A autoridade espiritual de um sacerdote é para a edificação, não para a ruína da vida dos outros. Nunca, 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 nunca. Então, falo que é complicada essa situação de maldições lançadas por quem fala da parte de Deus, porque Jesus quer que os seus servos abençoem os outros, não amaldiçoem. Mas aqui entramos num ponto. Há muitas famílias que infelizmente foram amaldiçoadas por sacerdotes ou por ministros do Evangelho. Aqui poderia abrir espaço para testemunho, para ocupar o dia inteiro dentro disso. Tantas situações de famílias ou pessoas que foram amaldiçoadas por ministros do Evangelho, por padres, por religiosos, por ministros. Se essas maldições foram injustificadas, não tenha medo nenhum. Por outro lado, se houve alguma culpa de sua família para que essa maldição fosse lançada contra você, né, contra a família, vamos tratar isso agora carinhosamente. Amém? Por isso, reze comigo: Senhor meu Deus, eu quero te pedir perdão se por acaso na minha família houve alguma ofensa a sacerdote, a evangelizador, a ministro do Evangelho, a bispo, a quem tem autoridade espiritual.
quero te pedir perdão, Senhor, se por acaso na história da minha família houve perseguição aos ministros do Evangelho, houve abuso, houve desrespeito, calúnias e difamações contra ministros do Evangelho. Quero pedir perdão, Senhor, se por acaso na minha família houve assassinatos de servos teus, de quem disseste que não devemos tocar nesses ungidos, nem maltratar os teus profetas. Quero pedir perdão, Senhor, se na história da minha família houve assassinato de sacerdotes, de bispos, de consagrados, de missionários. Te peço perdão, meu Deus. E quero, querido Jesus, neste momento colocar nas tuas mãos amorosas a possível maldição que possa ter sido lançada contra a minha família por esses ministros do Evangelho. Entrego essa maldição nas tuas mãos, Senhor, pedindo teu perdão para a minha vida, para a minha família, para a minha árvore genealógica. Perdão e misericórdia, Senhor. E eu quero, querido Senhor, com humildade diante de Ti, pedir a Tua bênção, para que essa maldição seja revertida em bênção para a minha vida, para a minha família. Por isso eu renuncio a esta maldição e peço a Tua bênção, Senhor, com humildade. Transforma essa maldição em bênção no seio da minha família, da minha árvore genealógica. E agora eu rezo, irmãozinhos, pela imposição destas mãos sacerdotais, eu quero te suplicar, Senhor Jesus, que pela força do ministério sacerdotal, pelo uso das ordens sacras, Tu revertas todas as maldições que talvez tenham sido lançadas por pregadores do Evangelho, por ministros do Evangelho, por sacerdotes ou religiosos, por quem tem autoridade espiritual sobre a comunidade. Peço-te, Senhor Jesus, que revertas essas maldições em bênçãos para a vida das pessoas ou das famílias que, porventura, tenham sido amaldiçoadas por servos e servas teus, Senhor Jesus. Com humildade eu peço, Senhor, que transformes todas essas maldições em bênçãos para esses filhinhos e essas filhinhas. E quero agora, Senhor Jesus, abençoá-los carinhosamente, misericordiosamente, contritamente, humildemente, abençoá-los com toda a força do uso das ordens sacras, com todo o poder da ordem sacerdotal, para que esses filhinhos, essas filhinhas, essas famílias sejam abençoados e tenham a sua vida livre de toda maldição, de toda praga ou de toda desgraça. Que tudo seja revertido para o bem desses filhinhos e eles caminhem na graça do Senhor. E eu os abençoo, amados filhinhos, amadas filhinhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãozinho? Qual é o refrãozinho nosso? Jesus está falando, eu estou escutando, o Espírito Santo está agindo e a minha família está sendo salva. Mais uma vez, Jesus está falando, eu estou escutando, o Espírito Santo está agindo, minha família está sendo salva. Agora deixe-me perguntar para você, você aguenta mais um minutinho aqui? Eu quero mais um intervalo agora, nessa hora. Eu vou tomar a liberdade de continuar mais um tempo agora, certo? Para ter mais calma depois. É o mesmo assunto, a gente pode fazer um intervalo mais breve. Se você aguenta, certo? Só não quero que você fique cansado, mas tratar mais um momento. Falamos de 3, né? Até aqui. Vamos abordar a 4ª, pelo menos passamos da metade, né? Primeira, maldição de origem parte de Deus, né? Segunda, de origem satânica. Terceiro, maldições proferidas por quem fala da parte de Deus. Tratamos agora. 4ª fonte de maldição, as maldições lançadas por
quem tem autoridade relacional, pais ou antepassados. Diga comigo, maldições lançadas por quem tem autoridade relacional na família, pais ou antepassados. O que é autoridade relacional? Autoridade de relação. Um pai tem autoridade sobre um filho. Uma mãe tem autoridade sobre um filho. É autoridade relacional, de relação. Não é? E o pai tem um poder de bênção. A mãe tem um poder de bênção único. Nem o Papa Francisco tem igual. Porque o filho é seu, não é do Papa, certo? É por isso. Quem é pai e mãe recebe um poder de bênção tremendo. Quem é avô, aqui levante a mão, por favor. Olha só, autoridade duplicada. A bênção da avó, a bênção do avô, tem autoridade duplicada. Por isso, melhor coisa que um vovô, uma vovó pode fazer para os seus netinhos, Deus te abençoe, meu netinho. Não tem herança melhor, não tem herança melhor. Quem é bisavô aqui, levante a mão. Bisavô, maravilha. A autoridade triplicada sobre o filho, o neto e o bisneto. Autoridade para abençoar. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, meu neto. Deus te abençoe, meu bisneto, né? Autoridade. Eu acho que tem algum tataravô aqui? Se tiver, daí todo mundo tem que pedir a bênção para essa pessoa, né? Porque tem autoridade ainda maior, autoridade relacional. Os pais recebem, os avós, tataravô aqui, tataravô, poxa vida, a bênção tataravó, né? Coisa linda, maravilha, né? Há muita autoridade. A senhora consegue chegar até aqui? Não, pode, não, eu chego até aqui, a senhora quer vir até aqui, né? Tataravózinha, olha só, coisa linda, meu Deus do céu. Coisa linda, né? Coisa linda, tataravó. A senhora pode dizer, Deus os abençoe, meus filhos? Posso. Deus me abençoe. Amém. Também é tataravó? É bisavó? É tataravó. Então diga para todo mundo aqui, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Amém, amém, maravilha. Autoridade relacional, obrigado. E a melhor forma de viver como pai, como mãe, como avô, como avó, como bisavô, bisavó, tataravó, é abençoando. Melhor coisa, melhor forma de viver a terceira idade é viver abençoando. Há um poder de bênção tremendo. A maior herança que eu trago dos meus pais é o famoso bençoe meu filho. Da mãe, bençoe meu filho, bençoe. Esse bençoe está aqui nos meus ouvidos e no coração. É uma grande graça. Mas infelizmente há situações de pessoas que foram amaldiçoadas por pai, por mãe ou por avó. Não sei porquê, mas é uma coisa horrível isso. Conhecemos várias situações de pessoas que foram amaldiçoadas por pai, por avô, por avó. E as pessoas sofreram muito com essas coisas, né? Conto rapidamente uma situação de uma pessoa em São Paulo. Trabalhei 10 anos na Catedral da Serra, ajudando nos trabalhos lá. Houve no grupo de oração lá uma pessoa que estava muito bem colocada na vida. Tinha uma grande empresa, inclusive, né? E a pessoa foi definhando, não só ela, mas também seu esposo. Todos perderam tudo. O esposo não conseguia emprego, ela não conseguia emprego, os filhos não conseguiam emprego, e nem para trabalho como diarista ela conseguia. Foi uma coisa assim, um caos. Não desmerecendo o trabalho de diarista, de forma nenhuma, mas ela não conseguia nem espaço para limpar a casa de alguém. Foi uma coisa horrorosa. Aí, perguntando para ela, digo, tem alguma situação, como é relacionamento com o seu pai? Aí ela disse assim, crítico, faz muitos anos que não vejo meu pai. Digo, aconteceu alguma coisa com o pai? Diz, olha, padre, meu pai, quando eu nasci, ele me amaldiçoou com miséria, e ele pôs um nome em mim para homenagear o diabo.
Não é? O que leva um homem a fazer isso, eu não sei. Não sei. Aí eu disse, minha irmãzinha, você tem jeito de... Seu pai está vivo? Sim. Mora a 1000 quilômetros daqui. Nunca mais falou com ele? Nunca mais. Tem jeito de você pedir a bênção para ele? Padre, não sei, a vizinha dele tem telefone, vou tentar, né? Tenta. Se ele me abençoa, e se ele não me abençoar, padre, digo, considere-se abençoado, você pediu a bênção, né? Se ele não abençoar, não se preocupe, você pediu a bênção. Então aí ela conseguiu ligar para ele, né? Ligou para a vizinha, e a vizinha chamou, ele agora com 86 anos, 88 anos, melhor, né? 88 anos. Aí ele veio para o telefone, daí ela diz, oi pai, é a sua filha, e falou o nome, né? Daí a voz do senhor lá ficou ele, emocionado, né? Ah, sim, minha filha. Pai, eu só queria pedir a sua bênção, só a sua bênção, pai. O senhor pode me abençoar? Aí o senhor falou no outro lado do telefone, disse, abençoe minha filha. E não conseguiu mais falar porque o senhor caiu no choro também, né? Abençoe minha filha. E terminou aí a conversa, né? Impressionante como tudo se refez na vida dessa pessoa, né? Logo, não só ela, mas a família toda conseguiu novamente se levantar na vida, recuperar a vida, recuperar a dignidade, emprego e tudo isso. Tudo foi diferente com esse abençoe meu filho, abençoe minha filha, né? Eu não sei o que leva um homem, um pai a amaldiçoar um filho. Não sei. Não julgo, não condeno, não sei. O que leva um avô, avó a amaldiçoar, não sei. Só não são práticas saudáveis, nem para os amaldiçoados e nem para quem amaldiçoou. Porque quem amaldiçoa também fica herdeiro da maldição, né? Então a vida dessa pessoa mudou radicalmente depois que teve a bênção do seu pai, né? Agora vamos ao que interessa. Se por acaso houve na sua família bênção de pai, ou melhor, maldição de pai, de mãe, de avô, avó, bisavó, 3 situações. Se essa pessoa está viva ainda, e você tem condição de pedir a bênção para a pessoa, peça. Ou pessoalmente, por e-mail, ou por, sei lá, essas coisas aí, WhatsApp, essas coisas aí, eu não sei, né? Se tem condição de você pedir a bênção, peça. Se essa pessoa te abençoar, maravilha. Se ela se recusar a abençoar, maravilha. Considere-se abençoado. Amém? Amém? Considere-se abençoado. Se a pessoa que lançou a maldição já morreu, o que vamos fazer? Vamos rezar agora. Reze comigo. Senhor meu Deus, quero colocar nas tuas mãos amorosas. Se houve alguma situação de maldição na minha família, lançada por pais ou antepassados, quero entregá-la agora nas tuas mãos, Senhor meu Deus. Se a pessoa que lançou essa maldição já tenha morrido, quero nesses sacerdotais que o Senhor reverta todas essas maldições em bênçãos para vós. Que a graça do Espírito Santo venha e transforme o pranto em festa, a morte em vida, a tristeza em alegria, a miséria em plenitude de vida, a escuridão em luz. Transforme toda carência em abundância. Que sejam coroados de bênçãos a vossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maravilha. Nosso refrãozinho qual é? Jesus está falando, eu estou escutando, o Espírito Santo está agindo, a minha família está sendo salva. Mais uma vez, Jesus está falando, eu estou escutando, o Espírito Santo está agindo, minha família está sendo salva. Sim. Mais uma vez, Jesus está falando, eu estou escutando, o Espírito Santo está agindo,
minha família está sendo salva. Mais uma vez, Jesus está falando, eu estou escutando, o Espírito Santo está agindo. Amém, amém. Falamos de 3 situações. Se a pessoa está viva, pede a bênção, certo? Se já morreu, pedimos o que fizemos agora. Agora, se a pessoa está viva, mas está esclerosada, não tem condição de responder. Eu brincava com o Jacques, com o Djalma no caminho para cá, sobre o respeito ao ancião. O ancião que talvez já esteja meio até, como que fala? Com dificuldade, com esclerose, qualquer coisa. Eu digo, talvez ele não tenha muito QI, mas ele tem bastante KM, tem muita quilometragem na vida. O KM prevalece sobre o QI, certo? A experiência, a vivência e tudo isso. O respeito ao ancião. Não por menos nas sociedades tribais, o ancião já é considerado sábio, não tanto pelo QI, consciente intelectual, mas pelo KM, pela quilometragem de vida. Tem coisa que não é só com QI que resolve, é com quilometragem de vida. Por isso o respeito, a veneração que a gente deve ter para com o ancião, deve ser uma coisa muito linda, e Deus quer que tenhamos esse respeito para com o ancião, quer que tenhamos um respeito tremendo para com uma pessoa que nasceu antes de nós. Mesmo que o QI esteja deficiente, ninguém rouba o KM, a quilometragem que essa pessoa já vivenciou na vida, o que esses olhinhos já viram, o que esses ouvidos já ouviram, o que o seu coração já percebeu. Não é só de QI, não, que é feita sabedoria, é de quilometragem, é de vivência. Por isso, irmãozinhos, se por acaso o seu familiar que lançou maldição ou não, já esteja agora esclerosado, por favor, por favor, por favor, atenção ao 4º mandamento, certo? 4º mandamento qual é? Honrar. E São Paulo nos diz claramente, Efésios 6, versículo 2 e 3, este é o primeiro mandamento seguido de uma promessa. Dos 10 mandamentos, esse é o primeiro seguido de uma promessa que diz assim: honra pai e mãe para que sejas feliz e tenhas longa vida na terra, né? Diga comigo, honra pai e mãe para que sejas feliz e tenhas longa vida na terra. Muitas pessoas não estão conseguindo ter longa vida, ou felicidade, ou bem-estar, ou sei lá, prosperidade na vida, porque não honram pai e mãe, sentem vergonha de pai e mãe. Isso é uma desonra para um filho, né? Livro de Eclesiástico, capítulo 7, versículo 29 e 30, Eclesiástico 7, 29 e 30, diz assim, repete comigo, honra teu pai de todo o coração, não esqueças os gemidos de tua mãe, lembra-te de que sem eles não terias nascido. Ou teria? Não. Honra teu pai de todo o coração. Não esqueças os gemidos de tua mãe. Mãe é um ser gemente, né? A mãe é um ser que geme. Geme a vida toda. A mãe é um ser gemente, né? Mesmo quando o filho tiver 110 anos, a mãe ainda geme pelo filho, né? A mãe geme a vida toda. Geme a vida toda, é um ser gemente. Não esqueças os gemidos de tua mãe. Honra teu pai de todo o coração. Um breve testemunho. Estava Paulo Afonso na Bahia, num retiro. Aí chegou um senhor, um sertanejo. Disse, Padre Jorge, olha as minhas mãos. Não, ele não queria que eu fosse ler a mão dele, não. Olha minhas mãos. Eu vi as mãos grossas de calo. Digo, vejo as mãos de um homem muito trabalhador, cheias de calo. É, padre, no cabo da enxada eu fiz um fio doutor, lá na capital. Eita, mão bendita! Aí beijei aquelas mãos que fizeram um fio doutor, de mãos honradas, mãos nobres essas. Foi na enxada, fiz um fio doutor lá na capital. Eu, parabéns, meu amigo, parabéns. Padre, mas aqui que começa a minha dor.
porque na formatura do meu filho ele nem me convidou para ir na festança, porque ele tem vergonha desse sertanejo velho perto dos seus colegas doutor, né? Aí desceu uma gota d'água aqui dos meus olhos, porque e aquele nozão na goela, né? Aí dei mais um beijo na bênção na mão dele, diz, mãos honradas. Padre, aqui está a minha dor, né? Ser esquecido por um filho doutor, dói o coração, dói. Ou não dói? Dói. Mão que fez um fio doutor, agora o fio doutor tem vergonha do pai sertanejo, porque a sua classe social, o seu extrato social agora é outro, a roda de sociedade é outra, aí entra nessa coisa de ostentação, de botar salto alto, doutor, e esquece o cabo de enxada lá atrás, né? Você acha que um homem desse vai ser feliz na vida? Quanto mais doutor, mais infeliz. E quanto mais dinheiro ganhar, mais infelicidade terá. Porque é um dinheiro que despreza as origens, de onde veio, de onde partiu, de onde saiu, né? Essa pessoa, infelizmente, quanto mais culta, quanto mais dinheiro, quanto mais popularidade, tanto mais vazio vai sentir na vida. É a verdade. Ele não vai ser um amaldiçoado por outro. A sua situação o amaldiçoa. Nunca será feliz. Por isso, meus irmãozinhos, não esqueçam os calos dos seus pais, não esqueçam os gemidos de sua mãe. Se eles estão esclerosados hoje, paciência. Padre, mas eu me irrito. A irritação faz parte, sim, porque a gente se cansa cuidar de um idoso, cansa sim, cansa, é coisa humana, cansa, a gente desgasta bastante, né? Mesmo nesse cansar, cuidar de um idoso, né? Temos que entender que o cansaço faz parte, mas não é por isso que vamos deixar de cuidar, correto? Correto, não é por isso que vamos abandonar, descartar. Lembra o KM, a quilometragem desse? Diga novamente, eu preciso honrar o calo dos meus pais e os gemidos da minha mãe. Amém? Agora, irmãozinhos, quero finalizar esse momento, nessa quarta fonte de maldição, solução para elas, com uma das passagens mais comoventes que eu vejo nos evangelhos. Lucas 11, 27, Jesus estava falando e uma mulher do meio da multidão gritou assim, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram, né? Vamos fazer isso agora? Sim? Por isso, feche os olhos agora e reze comigo. Jesus amado, eu quero neste momento abençoar o ventre materno, onde eu fui concebido, abençoar aqueles peitos onde eu mamei. Bem-aventurado seja o ventre que me trouxe e os peitos onde eu mamei. Bem-aventurado o ventre materno, bem-aventurados os seios da minha mãe. Eu quero abençoar o útero da minha mãe, os seios da minha mãe. Bem-aventurado seja o ventre que me trouxe e os peitos que me deram o leite. Bendita seja você, minha mãezinha. Do fundo do meu coração, eu quero te agradecer, querida mãezinha, porque você me trouxe no seu útero, porque você me deu do seu leite, porque você gemeu por mim. Obrigado, querida mãezinha. E eu te peço perdão, querida mãezinha, se por acaso eu te ofendi, eu te magoei, eu não te respeitei. Perdão, querida mãezinha, se por acaso eu não cuidei de você, eu deixei faltar alguma coisa na sua vida, e também te perdoo, querida mãezinha, qualquer mal que você tenha feito na minha vida, eu também te perdoo, querida mãezinha, mas agora eu quero te abraçar, quero te abençoar e agradecer pelo ventre que me trouxe, pelos peitos onde eu mamei. Eu te abençoo, querida mãezinha,
E em Ti, querida mãe, eu quero abençoar a minha avó, as minhas avós, bisavós, tataravós e todas as antepassadas da minha árvore genealógica. Benditos sejam os ventres das minhas antepassadas, os seios das minhas antepassadas, santuários da vida, onde a vida aconteceu. Bem-aventuradas sejam, abençoadas sejam todas as antepassadas da minha árvore genealógica. E abençoe igualmente as mulheres na minha família, a mãe, a filha, a neta, a bisneta, a mulher esposa, a mulher amada. Seja abençoada a mulher menininha, a criança menininha na história da minha família. Seja abençoada a mulher adolescente, a mulher jovem. Sejam abençoadas todas as mulheres na minha árvore genealógica. Sejam abençoados os seus úteros, os seus seios. Sejam esses úteros, sejam esses seios livres de todo câncer, livres de toda doença, de toda enfermidade. Sejam esses ventres fecundos, sejam esses leitos, esses ventres, esses peitos fecundos. Tenham as mulheres da minha família saúde, sejam respeitadas, sejam amadas, sejam livres do agressor, sejam as mulheres menininhas livres da pedofilia, do ataque sexual, de predadores sexuais. Sejam as mulheres adolescentes livres de toda agressão na sexualidade, de toda agressão física, de toda chantagem emocional. Cresçam as mulheres na minha família íntegras, saudáveis, santas, respeitadas, dignas. Sejam benditas as mulheres da minha árvore genealógica. E seja bendito o meu pai, meu querido papai, querido pai, os homens jovens. Seja abençoado o ser homem na minha família. Sejam fecundos, sejam livres, plenos da graça de Deus, livres do câncer de próstata, livres de toda doença maligna, livres de toda malignidade. Sejam plenos da vida de Deus. Bendito seja aquele momento onde eu fui concebido no ventre da minha mãe. Bendito seja aquele momento milagroso onde aquele espermatozoide fecundou aquele óvulo. Seja abençoado esse momento em que eu vim à vida, em que Deus me comunicou a vida. Eu abençoo neste momento a minha vida nascente, naquele espermatozoide que fecundou aquele óvulo. Seja abençoado o momento da minha concepção. Seja abençoada a herança genética que eu trouxe, a carga hereditária que eu trouxe. Seja abençoada a herança genealógica, as características ancestrais. Seja abençoado o meu jeito de ser. Seja abençoada a minha maneira de ser. Sejam abençoadas as minhas fontes. Seja abençoado o meu DNA. Seja abençoado o DNA da minha família. Seja abençoado o DNA da minha família. Seja abençoada toda a carga genética que constitui a identidade da minha família. Abençoado em nome de Deus, do Deus amoroso, do Deus santo, do Deus fiel, do Deus bondoso. Seja abençoado em nome de Deus. E pela imposição destas mãos sacerdotais, seja abençoada toda a vossa carga genética, toda a vossa herança genealógica, todo o vosso jeito de ser.
Seja abençoado em nome do Deus da vida, que vos ama, vos amoriza e vos acolhe em seus braços amorosos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.